A genética influencia diretamente na produtividade do milho safrinha. Se pegarmos o cultivo de safrinha tradicional da década de 1980, onde se utilizavam milhos desenvolvidos para o cultivo de safra no cultivo de milho safrinha, Olá, meu nome é Geraldo, eu sou pesquisador das sementes Biomatrix e minha principal função é coordenar o programa de melhoramento de híbrido safrinha para as regiões do Mato Grosso e Rondônia. Existem duas ações principais que podemos tomar para mitigar os riscos do plantio de safrinha em relação ao déficit hídrico. O primeiro deles é escolhermos materiais com a precocidade adequada, de forma que no desenvolvimento do híbrido, durante o desenvolvimento da cultura, se reduza ou se minimize os efeitos da seca nos principais períodos fenológicos em que está se definindo a produtividade do híbrido. Uma segunda ação que devemos fazer é fazer o plantio dentro da janela recomendada. Por isso, devemos evitar ao máximo os plantios mais tardios no período do cultivo de safrinha, que compreende na última semana de fevereiro, e também no início de março. Se seguirmos essas ações, podemos mitigar ao máximo possível e tentar reduzir os efeitos do estresse hídrico na cultura do milho safrinha. Um dos principais fatores limitantes da produção do milho safrinha é a baixa fertilidade natural dos solos do cerrado. Uma vez que grande parte da safrinha, o cultivo de safrinha é realizado em solos de cerrado, que são solos mais intemperizados, onde a lixiviação é alta, se tem naturalmente solos com uma menor fertilidade. Então, é sim recomendado que se faça a adubação no milho safrinha para corrigir a deficiência natural de elementos como o NPK, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e não só isso, fazer uma fertilização, uma recomendação de calagem para que se adeque o pH, que geralmente nesses solos são mais ácidos e compromete o desenvolvimento das raízes da planta, como a absorção dos nutrientes também nessa raiz, na região da rizosfera, e também corrigir os níveis de saturação de alumínio, que são altos e também são tóxicos para o desenvolvimento da raiz desses materiais. De modo geral, a safrinha tem sim solos com menor fertilidade natural e a fertilização ou adubação é extremamente recomendada para que se atinja níveis satisfatórios de produção, se aumente a produtividade e, além disso, melhore a estabilidade dos cultivos ano a ano. O manejo do cultivo de milho safrinha e o manejo fitossanitário do cultivo de milho verão, em termos gerais, são muito semelhantes. O que ocorre é a utilização ou a recomendação de manejos mais específicos devido a pragas e doenças regionalizadas, muito alinhadas ou relacionadas ao clima e às condições de cultivo de cada um desses cultivos de milhos, ou safrinha ou o verão. O que temos que lembrar é que o manejo também varia de tempos a tempos. Atualmente, com a alta precificação do milho, intensificou-se o manejo fitossanitário no cultivo de milho safrinha, que não era comum em anos anteriores. Mas, de modo geral, essa variação temporal também é associada ao surgimento e à expansão de novas pragas. Um exemplo clássico é a questão da cigarrinha do milho, que tem se expandido para as regiões do Mato Grosso, e também a questão do percevejo de barriga verde. Em anos anteriores, 5, 6 anos atrás, esses eram insetos ou pragas que não causavam danos significativos no milho, safrinha, e eram insetos considerados pragas secundárias. À medida da evolução do tempo que essas pragas evoluíram no sistema de cultivo soja-milho, essas pragas secundárias se tornaram pragas importantes, principais no milho safrinha, que exigiram do produtor uma intensificação em termos de manejo fitossanitário. Dessa forma, em comparação com o manejo fitossanitário do verão, existe uma diferença que é muito peculiar
à época, muito associada à precificação e também ao surgimento de novas pragas. Ainda associado aos fatores climáticos relacionados ao cultivo de safrinha, que são diferentes do cultivo de milho verão, nós podemos citar algumas doenças que são mais intensas ou têm a presença maior no cultivo de milho safrinha. Uma delas é a ferrugem polissora, que é muito comum no final de ciclo do cultivo de milho safrinha nas regiões do Mato Grosso, Rondônia e outros estados, e que, de maneira geral, não são um problema em cultivos de milho verão, destacando mais uma vez essa peculiaridade da diferença de manejo fitossanitário associada às condições climáticas que diferem cada um desses cultivos safrinha e safra. A produtividade do milho safrinha é função da interação de três principais fatores, que é a genética, o manejo e o ambiente. A genética influencia diretamente na produtividade do milho safrinha. Se pegarmos o cultivo de safrinha tradicional da década de 1980, onde se utilizavam milhos desenvolvidos para o cultivo de safra no cultivo de milho safrinha, o que acontecia era que existia uma baixa adaptação desses materiais às condições climáticas associadas ao cultivo de milho safrinha, que influenciava ou reduzia a expressão do potencial produtivo desses híbridos na condição de safrinha. O que vemos recentemente nos últimos 10 anos é um incremento constante e significativo na produtividade de milho safrinha para os estados que mais produzem milho safrinha no Brasil. Isso se deve ao maior investimento por parte de todas as empresas em tecnologia, em germoplasma adaptado a esse sistema, o que reflete diretamente na estabilidade dos materiais e no incremento constante de produtividade ao longo dos anos. Esse incremento constante ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento de materiais que são mais adaptados, novamente, às condições climáticas inerentes ao cultivo de safrinha, destacando as temperaturas mais altas durante o dia e durante a noite, destacando as pragas que são específicas e se desenvolvem nesse sistema de cultivo em sucessão de soja e milho, que são muito particulares do milho safrinha, e também o destaque para o nível de avanço tecnológico em termos de máquinas que são utilizadas, que também favorecem a maior produtividade, a adaptação desses híbridos nesse sistema e no nível de pacote tecnológico de fertilidade que vem aumentando ao longo dos anos. Se os programas de melhoramento não acompanhassem essa evolução em termos de desenvolvimento de materiais com genética adaptadas a esse sistema, certamente nós não viríamos um incremento significativo e constante ao longo dos anos aí de cultivo de safrinha no Brasil. Então, certamente, a genética tem uma influência direta no aumento de produtividade de milho safrinha e essa evolução sempre vai existir. Porque existe uma coevolução dos focos, das pragas que se desenvolvem e a cada ano surgem nesse sistema e também pelos desafios inerentes às mudanças climáticas. Por isso, é sempre primordial se trabalhar com genéticas com elevado potencial para esse tipo de cultivo, para se obter ou se extrair o maior potencial das lavouras ou do híbrido nas fazendas que cultivam milho safrinha no Brasil.